Salve, salve família vascaína, sejam todos bem-vindos ao canal RJ Vascaíno para mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. E a notícia de hoje não é boa, o Vasco perdeu aí em São Januário por 2-0 para o Bragantino. O Bragantino que tem um time bem estruturado, tá um time de jovens, tá um time de astros, tá um time de estrelas, não tem jogador que ganha mais de 1 milhão, tá, é um time bem treinado, um time estruturado, um clube estruturado e tá aí longe de ser, tá, de se equiparar ao tamanho do Vasco, mas está sendo bem gerido, tá, e o resultado vem, tá, o Bragantino com essa vitória ele assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos essa noite de sábado o Bragantino dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã ele pode sair, mas já está no G4, está fazendo um início de temporada aí perfeito, o Bragantino. Por outro lado, o Vasco, né, um gigante do futebol brasileiro que está adormecido, né, tá, ao contrário do Bragantino, tá mal gerido, tá mal treinado, tá com peças limitadas no seu elenco e o resultado vem. Assim como do Bragantino vem e coloca o Bragantino lá em cima, o resultado do Vasco com peças limitadas, mal gerido, mal treinado, vem, tá? Zona do rebaixamento amanhã. Caso o Vitória vença, Santos vença, Juventude vença, Fortaleza vença, todo mundo que está atrás do Vasco joga, ó. Tem 1, 2, 3, 4, tem 5 clubes, com exceção do Sport que tem 3 pontos, 4 clubes podem ultrapassar o Vasco amanhã. É muito pouco improvável, mas é muito pouco aqui, ó. É muito difícil o Vasco entrar na zona de rebaixamento amanhã. O Cruzeiro, o Vasco tem 10, Fortaleza tem 10, aí Vitória tem 9, Santos 8, Juventude 8. Tá 2 vencendo aqui, o Vasco já entra na zona do rebaixamento. Tá, Vasco, campanha ridícula, pífia, tá? Pra quem, né, e o Pedrinho aí, né, o presidente do Vasco, não adianta, não tem como não falar dele, cara. Ele é o gestor, o clube tá mal, não adianta, a gente não vai vir com flores pra um cara que tá gerindo mal o clube. Um clube de futebol que tá fazendo um início de temporada ruim e tá brigando ali pra não cair já do início, a gente não pode falar, não tem como, eu sou torcedor, cara, patrimônio do clube, eu tenho que falar a verdade, cara. Eu não posso ser igual a eles que ficam omitindo as coisas. E o Pedrinho é descarado, porque ele quer fazer as coisas, ele é leviano, cara, com a torcida do Vasco. Ele quer enganar o torcedor do Vasco, falando que o Vasco tem a 8ª força do campeonato, quando o Vasco tá brigando pra não cair. Isso é de um mau caratismo, cara, desgramado, cara. Como é que um líder, cara, do tamanho de um clube, do clube do tamanho do Vasco faz um negócio desse? Ele sabe que o Vasco não tem a melhor força, ele quer ganhar no grito, quer convencer o torcedor no grito, não. Eu que botei, eu tô ali, na marra, ele quer ali, ó, fincar na cabeça, abrir a cabeça do torcedor e falar, é a 8ª força. Não é, cara. E não é porque eu tô falando que não é porque, cara, o Vasco é o 15º, amanhã o Vasco já pode estar na zona de rebaixamento. A 8ª força, o Bragantino já é o líder do Campeonato Brasileiro. Se o presidente do Bragantino chega e fala que o Bragantino é a 8ª força do campeonato, pô, a gente vai ficar até, porra, 8º, os caras são líderes, eu acho que é até mais, porque os caras estão lá em cima. E não é porque tá lá em cima, é porque joga o futebol de time que tá lá, que dá pra ficar lá entre os 10. É um time que joga o futebol pra isso, tanto é que tá lá em cima, pô. É o líder do campeonato até hoje. E não tem como a gente concordar com Pedro Paulo de que o Vasco é a 8ª força. O Vasco está na zona de rebaixamento, cara. Brigando para não cair. Nós falávamos isso no início da temporada. O Vasco, se ficar com esse elenco, com esse time, vai brigar para não cair. Errado nós não estamos. Eu não estou falando besteira. O Vasco não está brigando. Está brigando pela vaga no G4? Está brigando pela liderança? Está brigando aonde? Lá embaixo. Na parte de baixo da tabela. Está brigando para não cair. A imprensa, a mídia, que fala pra caramba besteira do Vasco, os caras estão errados. O Vasco tá brigando pra não cair, pô. Eu vou falar, os caras falam lá que o Vasco tá brigando pra não cair, que o Vasco tem um elenco pífio. Eu vou ficar com a raiva dos caras? O Vasco tá dando motivo, pô. Eu vou falar o quê? Quando o Vasco tá bem, aí eu falo, pô, a gente sabe que a mídia adora também né, diminuir o Vasco, isso aí é notório. Mas agora não tem como, cara. Eu defender, os caras estão com razão, pô.
Os caras falam, às vezes eles até ultrapassam os limites, né? Fala até mais da conta. Mas não tem como defender, o Vasco tá dando motivo, pô. A gente tem que ficar calado, cara, infelizmente. Infelizmente a gente tem que ficar calado, vai falar o quê? E o presidente do Vasco, cara, falando que o Vasco tem a 8ª força. Esse cara é muito leviano, cara. É leviano, um péssimo gestor que não admite, não assume que não tá fazendo um bom trabalho, não tem condições, não tem capacidade para isso, cara. Não tem, não é porque eu não sou a favor dele na presidência, não, é porque ele não tá dando resultado, cara. Quem não dá resultado não é capaz de ficar lá, pô. Então é isso, torcedor, é mais um desabafo mesmo, porque o Vasco perdeu, cara, eu não sei não vou nem me estender muito aqui não, porque não tem mais o que falar, cara. Senão eu vou ficar falando aqui de gestão, a gente sabe que esse negócio de gestão aqui é muita coisa, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai ter que, entendeu, dividir em vídeos, em próximas lives aqui, entendeu, porque não dá pra falar tudo agora. Tá, eu cheguei agora do trabalho, cansado, vim estressado já com o Vasco vendo, o Vasco jogar a bola ali naquele Piton. Pô, o cara toma 2 gols em cima do Piton porque o cara não consegue marcar e também, mas aí se eu for falar do Piton, eu tenho que falar do restante do time, cara, que é muito limitado. Aí a gente não vai acabar a noite, entendeu? Mas tem peças ali, mas até quando a gente vai ficar falando de peças? O Vasco está aí sob recuperação judicial, não está pagando seus credores, tá? A despesa é só com o elenco, tá? É só com o Vasco ali. Tem que pegar esse dinheiro que não está pagando as dívidas e contratar. E não é contratar 20 jogadores não, cara. Do mesmo nível dos que estão do Tietê, do Lloyd, não, cara. Pedro Paulo, pega e bota na sua cabeça, cara. Em vez de contratar 20, mais ou menos, contrata 5, cara. Titulares absolutos, que vão chegar não é para brigar por vaga, vão chegar para... Não, nós trouxemos esses aqui para a imprensa, todo mundo saber, a torcida saber que os caras que estão ali sentados, sendo apresentados no Vasco, vão chegar para ser titulares, independentemente do coletivo. Independentemente do desempenho deles coletivos, os caras chegaram ali para ser titular. Vai fazer isso? Não vai, sabe por quê? Porque o Pedrinho e sua cúpula são incompetentes para gerir o Vasco. Só que eles não têm capacidade, não têm hombridade de assumir isso. Fica falando, fica mentindo, enganando o torcedor, querendo enfiar a goela abaixo do torcedor, que o Vasco tem a 8ª força do futebol brasileiro. Esse cara é um leviano, cara. Ridículo. Olha o nível da liderança do Vasco. Ridículo, cara. Ridículo. Ridículo, cara. O Vasco está passando por isso, brigando para não ser rebaixado, e o cara falar que o Vasco tem a 8ª força do futebol brasileiro. Esse cara é um sem moral, um ridículo, filho, falar um negócio desse. Fazer o quê? Mas quem botou ele lá foi a torcida aí. Foi a torcida, pô. A torcida merece. Aí, o presidente que tem, filho. Fazer o quê? O voto não é amplo. Se fosse o voto para a ampla maioria da torcida, com certeza o Pedrinho não estava na cadeira do Vasco. Isso é certo, filho. Isso é certo. Por isso que eles brigam, só faltam se matar ali, um esfaquear o outro. Por quê? Porque se eles abrirem a votação para a ampla torcida do Vasco, eles sabem que eles não vão sentar nunca mais na cadeira do Vasco. Aí eles querem brigar ali, armar a tramóia deles, para deixar tudo do jeito que tá, cara. Porque fica tudo ali na panelinha ali, tá? E eles sempre vão ganhando voto ali, ficando ali. Por isso que o Vasco é o que tá, se tornou o que é até hoje. Tá nessa bagunça até hoje. Se abrir, acaba a bagunça, acaba a mamata. Acaba a mamata. E o medo deles é esse, então eles vão lutar, vão fazer o que for, tá? Vão dar carteirada, vai contratar laranja, o que for, para se manter ali no poder. Tá? É isso aí, torcedor. Deixa o like aí tá? Só por... Cara, se você quiser deixar o like também, que eu sei que a noite não é boa, tá? O Vasco perdeu aí. Curta, se inscreva e deixa o like se você puder para ajudar o canal aqui. Até saudações vascaínas, tá bom, torcedor? A noite hoje tá sinistro.